Boa tarde a todas e todas, né? Sejam todos e todas muito bem-vindos ao seminário, né, do Departamento de Física da Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? Hoje nós teremos como convidado Pablo Saldanha, da Universidade Federal de Minas Gerais. Agradecemos bastante, né, o tempo dele aqui no fornecer esse seminário. E para fazer uma introdução, né, do professor Pablo, vou chamar, né, o professor José Ferraz, né, para fazer uma introdução, e aí a gente passa a palavra para o professor Pablo. Ferraz, a palavra toda sua. Obrigado. Obrigado, Anderson. Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer ao Pablo por ter aceito o convite. Para mim é um prazer muito grande apresentar o Pablo para a nossa comunidade de física lá da Rural. Eu conheci o Pablo enquanto estava fazendo pós-doc lá na UFMG. O Pablo estava fazendo o doutorado dele, que ele fez com o professor Carlos Monken, né, que é um dos pais da ótica quântica experimental aqui no país. E depois de terminar o doutorado com o Monken, ele foi para Oxford trabalhar com o Vlatko Vedral, e aí já numa linha mais teórica da ótica quântica. Passou um tempo aqui na UFPE, né, trabalhando como pesquisador associado aos professores Daniel Felinto e José Roberto Rios Leite. Durante o período que eu tive lá, né, na UFMG, fazendo pós-doc, toda vez que tinha um seminário do Pablo, eu pensava, esse aí não dá para perder, certo? Porque o Pablo é um pesquisador muito intuitivo, né? E aí, via de regra, os seminários dele era sobre um efeito que você pensava que conhecia e ele dava uma interpretação completamente diferente e você saía com uma experiência muito enriquecedora do seminário dele, né? E eu tenho certeza que hoje, ao falar sobre interferências quânticas, né, com foco nos experimentos e teorias desenvolvidas lá no grupo de ótica quântica da UFMG, vai ser uma experiência muito, muito boa para todos nós. Pablo, muito obrigado por ter aceito mais uma vez, né, o convite, e a palavra é sua, Pablo. Valeu aí. Muito obrigado, Zé. Agora, não sei se a sua propaganda me atrapalha, né? Agora subiu a expectativa. Vamos ver se dá certo. Espera aí que eu tenho que conseguir compartilhar. Só um minutinho. Muito bem. Estão vendo, né? Minha apresentação? Bom, então, eu queria agradecer muito o convite para apresentar esse seminário para vocês. É um grande prazer, né? Infelizmente, à distância. Ia ser mais legal se eu estivesse aí, mas nesses tempos de pandemia é o que é possível. E aí, como o Zé falou, eu vou falar sobre alguns efeitos de interferência quântica, dando ênfase a trabalhos feitos na UFMG, mas não necessariamente por mim. Então, em geral, quando as pessoas vão apresentar seminário, tendem a falar de seus trabalhos mais recentes, mas eu preferi, para dar um panorama mais geral sobre interferência quântica, que a ideia era fazer um colóquio, né? Então, eu vou falar de vários trabalhos que não são meus e vários trabalhos que são velhos, tá? Espero que vocês não se importem. Então, primeiro eu vou falar mais de uma maneira introdutória, né, sobre o interferômetro de fenda dupla com elétrons, átomos e moléculas, e depois vou passar aos trabalhos feitos na UFMG. Primeiro, a medição do comprimento de ondas de de Broglie de fótons e bifótons, então isso é um trabalho de 20 anos atrás, do qual eu não participei. Depois, sobre o conceito de interferência quântica de força, esse sim é um trabalho mais recente com a minha participação, então vou falar para vocês disso, mas é um trabalho puramente teórico ainda. E depois vou falar de outro trabalho mais antigo, também sem a minha participação da UFMG, que é sobre o apagador quântico. Imagino que com isso eu consigo dar uma ideia geral sobre alguns diferentes efeitos de interferência quântica. Então, para começar, eu vou falar do exemplo mais básico, presente nos livros textos, né? Mas aqui eu vou falar de um experimento real mesmo, esse experimento em 2013, que as pessoas literalmente têm um canhão de elétrons, uma fenda dupla e uma tela. Tá? Então, vai jogando os elétrons, mais ou menos um elétron por segundo. E aqui está um filme onde é em tempo real, filmando a tela. Tá? Então, é a tela. Então, você vê que de vez em quando aparecem umas bolinhas aqui, isso são os elétrons chegando na tela. Tá? E aí, como eu falei, a taxa é mais ou menos de um elétron por segundo. Você vê que, com o tempo, cada elétron vai caindo num ponto. Tá? Então, você pode pensar, a ideia, né, que cada elétron é uma partícula, e que aí cada partícula cai na tela
em um ponto específico onde a partícula bateu. Agora o vídeo está acelerado. E aí você vai vendo, à medida que mais elétrons vão caindo, começa a dar para perceber que tem algumas regiões aqui que caem muitos elétrons e outras regiões aqui que caem poucos elétrons. Tá? Então, isso já é um comportamento que a gente vai discutir daqui a pouco, que é o comportamento de interferência. Então, como explicar o fato de que os elétrons caem mais em um lugar do que em outro, né? Porque se for uma bolinha, passa por uma fenda ou pela outra, cai lá, e não dá para explicar esse tipo de comportamento que está sendo observado aqui, tá? Só passar agora alguns frames do vídeo, então só ali quando tem, sei lá, 2 partículas, umas 10, vai aumentando, até que quando a gente tem muitas partículas, dá para ver claramente muito pouco elétron formando essas franjas, que são análogas a franjas de interferência. E aí, para falar, então, de interferência, nada melhor que falar de uma coisa mais intuitiva primeiro, que é interferômetro de fenda dupla com água. Então, esse vídeo original do canal Veritas, não sei quem conhece, é um bom canal de divulgação científica. Então, ele vai mostrar aqui, nesse vídeo, tem essas bolinhas num lago, e qual que é a ideia, né, do processo de interferência. Então, ele vai colocar essas bolinhas para oscilar na superfície do lago e vai formando essas ondas que vão se propagando, tá certo? Só que aí ele faz com as duas. E aí acontece que quando você observa esse padrão, né? Então aqui dá para ver onde a água sobe e desce muito, dá esse contraste. Então tem regiões aqui que você vê a água subindo e descendo, mas tem outras regiões que a água fica praticamente parada aqui no meio, tá? A superfície não se move. Isso a gente entende por interferência. Você tem 2 fontes, né? Fazendo a água subir e descer. Então nessas regiões que a gente diz que tem interferência construtiva, as 2 ondas chegam juntas e a água oscila muito. Já nas regiões que a água fica parada, é que uma onda fica mandando a água subir, quando a outra manda a água descer, e na prática a onda fica parada, a superfície da água fica parada, e a gente tem o que a gente chama de interferência destrutiva. Aqui é a foto de um experimento parecido, aí com fenda dupla mesmo, né? Então aqui é um tanque de água, tem esses lugares escuros, absorvem a onda quase completamente, tem uma onda chegando de cima, pode passar por 2 orifícios aqui, e o efeito é análogo de eu ter aquelas 2 fontes oscilantes, né? E dá para ver aqui regiões em que a água oscila muito e regiões em que a superfície fica praticamente parada. Se você olhar exatamente aqui no meio, que eu estou chamando aqui de ΔX, é a diferença da distância de uma fenda até a outra, tá? Então, essa distância menos essa distância eu chamo de ΔX, e nesse caso é 0. Aqui as ondas chegam juntas, tá? E aí elas oscilam em fase, né? O que a gente fala, e aí eu tenho uma grande amplitude de oscilação. E aqui está representado o que a gente chama de comprimento de onda, é você pegar a separação entre 2 máximos aqui. Então, isso aqui está representando, por exemplo, né, a altura da superfície de água. Então, isso é algo periódico, e essa periodicidade a gente chama de comprimento de onda. De forma que nas regiões que a gente tem aqui essa primeira reta escura, que eu quero dizer que sem contraste, que tem interferência destrutiva, em todos os pontos ao longo dessa reta aqui, né, a gente tem a diferença de caminho igual a lambda sobre 2. Significa o seguinte, essa onda aqui está mais perto, então quando ela chega aqui, a outra chega atrasada em meio comprimento de onda, ou seja, ela chega aqui. Então quando uma está no alto, a outra está embaixo, e elas ficam oscilando assim, tá? Então quando a distância é meio comprimento de onda, eu tenho interferência destrutiva. Se eu atrasar agora uma em relação à outra em um comprimento de onda, que eu chamo de lambda, bom, se eu atrasar em um lambda, chega máximo junto com máximo, eu tenho interferência construtiva de novo, tá? Pessoal, não sei se tem dúvida até agora, por enquanto estou falando coisas mais básicas. Se tiver, me interrompam, e principalmente mais para frente, quando começar a ficar mais complicado, por favor, não se acanhem em me interromper quando quiserem, tá? E fazer as perguntas. Eu acho que flui muito melhor assim. Alguma pergunta até agora? Tá bem. Então, o que a gente pode ver aqui esse tipo de figura com os elétrons é como se fosse um padrão de interferência. É como se fosse, não, né? Então, eu tenho regiões aqui que eu tenho interferência construtiva e regiões que eu tenho interferência destrutiva. Mas agora, ao invés de eu falar da superfície da água, sobe e desce muito, onde eu tenho interferência construtiva, fica parada na negativa, nesse caso chega muitos elétrons onde tem interferência construtiva e poucos elétrons
onde a gente tem interferência destrutiva, tá? E aí vem a pergunta, né? Então, afinal de contas, elétrons são ondas ou partículas? Porque tem esse comportamento dúbio nesse tipo de experimento. E isso é a dualidade onda-partícula da mecânica quântica. Então, a dinâmica é regida por uma equação de onda, a equação de Schrödinger, para quem já estudou. Eu imagino que tem estudantes de graduação, né? Então, alguns podem não ter visto, ainda vão ver. Acho que a maioria já viu. Então, você vai reger a dinâmica da partícula, como que ela se propaga seguindo uma equação de onda. Tá? Agora, quando você vai detectar, ela é detectada em um ponto. Então, isso é um tipo de comportamento que é de partícula, que não é, na verdade, o que o Bohr chama de comportamento de partícula. Ele vai falar de trajetórias, mas eu não quero entrar nesse nível de detalhe agora. Mas você pensar que a partícula, o elétron é detectado em um ponto, isso é um comportamento de uma partícula. Uma onda fica espalhada, uma partícula é algo localizado, se a gente usar essa definição de partícula. Né? Isso não é verdade só para elétrons, é qualquer entidade quântica, elétrons, fótons, átomos, moléculas, etc. Então, se você faz um experimento desse de fenda dupla com um laser e uma fenda, que é fácil de fazer, né, dos laboratórios de ensino costuma ter, você vê um padrão de interferência, tá? Franjas claras e escuras, e se você fizer fóton a fóton, vai ser igual no caso do elétron, cada fóton cai num ponto. Agora, quando você joga um laser, que são muitos fótons, você já vê uma intensidade muito grande, porque são muitos fótons chegando, mas se você fizer com um laser muito atenuado, você vai ver cada fóton caindo num ponto. Tá? E a questão é essa pergunta, elétrons são ondas e partículas, a física quântica não vai responder. Tá? Ela não vai responder basicamente nada. Quando você pergunta o que é ou porquê, em geral, essas respostas não estão lá. Mas ela vai nos permitir prever o resultado probabilístico de experimentos feitos com elétrons, seja lá o que eles forem. Então, para mim, mecânica quântica é meio que uma apelação. Assim. As pessoas queriam fazer modelos intuitivos para descrever o mundo, então, até 1800 e tanto isso era possível, depois isso parou de ser possível. Então, a gente não tem um modelo intuitivo que seja capaz de descrever todos os experimentos que podem ser feitos com o elétron ou com o fóton. Tá? Então, a gente parte para a gente tem um formalismo matemático muito poderoso da mecânica quântica, que prevê os resultados experimentais com grande precisão. A mecânica quântica nunca foi violada, né? Pode pôr aí da ordem de 100 anos de existência, mas ela não vai responder essas perguntas fundamentais, porque ela lida num formalismo matemático abstrato, e as perguntas, o que é o elétron, o que é o fóton, acabam passando para o campo da filosofia mesmo, né? E não tem uma resposta científica para essas perguntas. Tá? Muito bem. Então, acho que até agora eu falei basicamente o que a maioria das pessoas já viu, eu imagino. Agora eu vou começar a falar de algumas coisas um pouco diferentes. Então, vou começar a falar de interferência com átomos e moléculas. Então, tem esse experimento que eu acho super interessante, feito nos anos 90, lá nos Estados Unidos, que eu tenho átomos de sódio e molécula de sódio. Tá? Então, eu tenho uma fonte que produz tanto átomos como moléculas. Então, alguns átomos saem sozinhos e outros saem ligados, formando essa molécula Na2. E eu posso ter um laser aqui, que ele é ressonante com os átomos de sódio, mas não com as moléculas, e pode expulsar, por pressão mesmo, né? Vai jogando eles fora à medida que eles vão absorvendo fóton. E aí eu fico com um feixe puro molecular e jogo numa fenda dupla. Tá? Ou eu também posso fazer o experimento, vocês vão ver, sem jogar esse feixe, e aí chega átomo e molécula junto. Então, se eu faço assim e jogo só as moléculas, está aqui o padrão de difração. Então, aqui só a intensidade está em escala logarítmica, mas dá para ver claramente aqui que, à medida que você vai andando ao longo dessa direção, isso é o número de partículas que você detecta, né, por segundo aqui. Tá? Então, você vê que tem lugares muito pouco, são as tais franjas de interferência, igual no caso dos elétrons. E tem uma determinada separação entre essas franjas. Agora, se você joga tudo junto, então tá aqui, essa curva contínua é o ajuste teórico dessa curva que está aqui, mas agora, além dos átomos, das moléculas, né, de Na2, está jogando átomos sozinhos também. Então, você vê que superposto a essa curva, você tem uma outra com uma separação entre os máximos, que é metade desse cara aqui. Tá? Então, isso quer dizer que se você joga moléculas de sódio, você tem um comprimento de onda,
Se você joga, lembra que a separação entre os máximos aqui, né, é quando a diferença de caminho dá um comprimento de onda. Então, se aqui a diferença entre os máximos dobrou, quer dizer que o comprimento de onda dobrou. Tá? Então, se você joga os átomos de sódio sem formar molécula, o comprimento de onda fica o dobro do que se você joga a molécula em A2. Tá? Então, aí os padrões. Só que se você parar para pensar, você tem sempre átomo de sódio. É átomo. Alguns estão formando molécula, outros não. E eles são selecionados sempre com a mesma velocidade. Então, os átomos estão andando ligados ou não com a mesma velocidade. Então, a pergunta é, qual é a característica fundamental que faz com que o padrão de interferência de átomos isolados seja diferente do de quando eles formam a molécula? Tá? Então, a resposta padrão para essa pergunta é que é a massa. Então, você tem a relação de de Broglie, né, que vem antes da formulação mais precisa da mecânica quântica, ele já postulou isso, que você tem um comprimento de onda, que está chamado de lambda aqui, né, associado a partículas massivas, que é H, que é a constante de Planck, dividido pelo momento linear, que é massa vezes velocidade. E você pensa o seguinte, a velocidade é a mesma, mas uma molécula, como são dois átomos, tem o dobro da massa. Tá? Então, se tem o dobro da massa, vai ter a metade do comprimento de onda, que é o que é observado aqui, né? A molécula tem a metade do comprimento de onda do átomo isolado. Tá? Então, você pode falar que, então, é a massa. Essa é a resposta padrão. Mas, como o Zé fala, né, eu falo intuitivo para depois falar que isso não é a visão mais geral do fenômeno. Né? E aí, agora sim, eu vou começar a entrar nos trabalhos da UFMG para falar da medição de comprimento de de Broglie do bifóton, para fazer um contraste com esse trabalho que eu acabei de mostrar. Mas antes eu vou ter que falar de uma coisa inicial, que são os fótons gêmeos. Então, esses fótons gêmeos, a ideia é a seguinte, como que a gente produz? Né? A gente tem aqui um cristal não linear e um feixe de laser, tá? Por exemplo, no ultravioleta. E esse cristal ele é projetado de maneira que você pode converter um fóton do ultravioleta em 2 fótons de frequência menor. É o que está representado aqui em termos de energia. Então, lembra que da mecânica quântica, né, com fótons, a energia do fóton é proporcional à frequência. Então, o ultravioleta, que tem uma frequência grande, ele tem uma energia maior do que se esses caras aqui são, por exemplo, no infravermelho. Tá? Mas eu tenho que conservar a energia. Então, a frequência desse fóton, do laser, tem que ser igual à soma das frequências dos 2 fótons que são gerados, 1 e 2 aqui, tá? Para conservar a energia. Então, um desses fótons é convertido num par. Tá? E nesse processo conserva a energia em momento. Então, a soma das energias desses fótons, ou das frequências, é a frequência original, e acaba que conserva momento também. Então, aqui estão os vetores de onda, né? Você pode pensar, cada fóton ele tem momento linear, apesar de não ter massa, tá? E aí o vetor de onda, que vai dar a direção que ele está se propagando, né? E o módulo dele tem a ver com a frequência. Então, a soma desses 2 vetores tem que dar o vetor de onda que dá o momentum desse fóton incidente. E acaba que, pelo fato do sistema conservar energia e momento, esses fótons eles saem emaranhados. Emaranhamento quântico é uma propriedade que eles têm correlações mais fortes do que a física clássica pode explicar. Tanto em momento, quanto em energia, e dependendo da situação, em polarização também. Então, quem tem alguma curiosidade de entender melhor essas propriedades do emaranhamento nesse sistema, eu tenho um artigo junto com o Carlos Monken no American Journal of Physics, explicando isso para quem tiver curiosidade. Tá? Mas então, agora sim, vou entrar no trabalho que eu queria falar com mais detalhe, que é o comprimento de onda de de Broglie, do bifóton. Então, aqui é o Eduardo Fonseca, que nessa época ele era estudante de doutorado no UFMG, hoje ele é professor na Federal de Alagoas, Carlos Monken e Sebastião Pádua, que são professores da UFMG. E aí a questão é a seguinte, então está aqui o feixe, tem o cristal não linear, e aí ele produz fótons gêmeos. E o estado quântico dos fótons gêmeos, que estão emaranhados, né, ele pode ser controlado, controlando-se as propriedades desse feixe que está incidindo aqui. E aqui eu tenho uma fenda dupla, tá? Então os fótons podem passar ou por uma fenda ou por outra, e eu vou detectar eles lá na frente. E eu vou detectar sempre fótons que chegam na mesma posição. Então pode acontecer de um fóton chegar aqui e outro chegar aqui, eu não vou considerar esses casos. Eu vou considerar só os casos em que os fótons chegam muito próximos um do outro. Tá?
E aí eu vou mostrar os resultados experimentais, então. Então, aqui está o resultado com fótons independentes. O que eu quero dizer com fótons independentes? Eu controlo o estado quântico dos fótons de maneira que tanto o fóton 1 quanto o fóton 2 podem passar pela fenda de cima ou pela fenda de baixo, independente do outro. Tá? E aqui eu vou medindo quando que eles chegam juntos, e está aqui o padrão. Então, aqui são coincidência que eu só vou contar quando os dois chegam no mesmo resultado, né, em coincidência. E eu vou andando aqui com esse meu detetor de 2 fótons. Tá? E aí eu vejo que eu tenho máximo, mínimo, eu vejo o padrão de interferência para esse par de fótons. Tá certo? Agora, eu também posso controlar o estado quântico do meu sistema, controlando esse feixe aqui, de forma a produzir um estado emaranhado que obriga, se o fóton 1 passa pela fenda de cima, o 2 tem que passar também. E se ele passa pela de baixo, o 2 tem que passar também. Tá? Então, eu controlo o estado quântico para isso ser possível. E olha o que acontece. O padrão de interferência agora tem a metade, tem um comportamento que corresponde à metade do comprimento de onda dessa situação. Tá? Então, esse experimento, eu acho ele super bonito. Bom, eu posso falar isso porque eu não estou lá, né? Então posso elogiar à vontade. Porque ele mostra o mesmo comportamento das moléculas de sódio que eu falei anteriormente. Só que aqui não tem ligação química. Eu tenho fótons. Tá? Fótons não estão ligados quimicamente entre si. Mas eu vejo que se eu obrigo os fótons a passarem pela mesma fenda, o comprimento de onda cai à metade. E aqui é o que a gente chama de bifóton, né? Uma entidade que são 2 fótons se comportando como uma entidade única, como se fosse uma molécula fotônica. Tá? Então, aí eu vou voltar na pergunta que eu fiz anteriormente. Qual é a característica fundamental que faz com que o padrão de interferência de átomos isolados ou fótons isolados seja diferente do de quantos átomos formam moléculas ou quando esses fótons formam o que está chamado ali de bifóton? Tá? E aí a resposta, então massa não explica, porque fóton não tem massa. Então a explicação, né, a mudança no comprimento de onda. Então o que dá para falar é o seguinte, quando 2 partículas se propagam pelo mesmo percurso necessariamente, o comprimento de onda de de Broglie depende do momento linear total das 2 partículas. Tá? Então para átomos e moléculas, então, ou se o momento de cada um é mv, o momento dos dois é 2mv, eu tenho o comprimento de onda reduzido à metade, e o que está fazendo com que elas sempre se propaguem pelo mesmo caminho é a ligação química, né? Quando eu tenho esse par de átomos formando uma molécula. Agora, para fótons e bifótons é a mesma coisa. Então, tem o momento do fóton, tem um comprimento de onda de de Broglie. Agora, o bifóton, o comprimento de onda cai à metade. Só que o que vai fazer com que eles percorram o mesmo trajeto? É o emaranhamento, tá? Nesse caso. Junto com a detecção final, o emaranhamento não é suficiente para falar que eles sempre vão se propagar pelo mesmo caminho. Ele pode ser suficiente para falar que vão passar pela mesma fenda. Mas isso combinado com eu detectar os 2 fótons chegando no mesmo lugar, isso vai ser suficiente. E eles têm que nascer no mesmo lugar no cristal, né? Então isso vai ser suficiente para eles terem a mesma trajetória, e aí teria esse comportamento com comprimento de onda de de Broglie caindo à metade. Ok, pessoal? Então aqui assim, são 3, uma introdução e mais 3 experimentos. Aqui eu estou encerrando primeiro, talvez seja uma boa hora. Alguém tem alguma pergunta, por enquanto? Bom, a gente pode conversar no final, mas se tiver alguma pergunta agora, eu já respondo. Não? Vocês estão me ouvindo, né? Alguém pode só me confirmar que vocês estão me ouvindo bem? Tudo ok, Pablo. Beleza. Tá, tranquilo. Tá bom. Então, vocês estão tímidos, podemos deixar as perguntas para o final. Então, agora eu vou passar a falar de outro assunto. Bom, sempre vai ter interferência quântica, né? Mas um outro trabalho, que aí esse eu já participo, né? Junto com o Raul Correia, que foi meu estudante de doutorado, agora ele está fazendo pós-doc lá na UFMG, com a do Jório. A Marina Sene foi minha estudante de mestrado, agora está fazendo doutorado lá na Espanha, no ICFO. Bom, e eu, né? Então, essa é uma proposta teórica que a gente denominou, então, interferência quântica de força. E qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, a gente tem aqui um interferômetro para elétrons, tá? Então, aqui vem um elétron, isso aqui é um divisor de feixes. Então, o que pode acontecer?
o elétron pode ser refletido com uma certa probabilidade e transmitido com uma certa probabilidade, tá? Então, ele pode acontecer, então, desse elétron vir por esse caminho, tem um espelho que vai jogar ele num outro divisor de feixes. Chegando aqui, mais uma vez, pode ser transmitido com alguma probabilidade ou refletido, e a mesma coisa pelo lado de cá. Então, isso, no próximo slide eu vou mostrar, é o que a gente chama de interferômetro de Mach-Zehnder, tá? Mas daqui a pouco eu entro em detalhe no interferômetro aqui. Mas então, o elétron, para ele sair aqui pela saída C, ele tem dois caminhos possíveis. Ele pode ter vindo pelo caminho A e saído por C, ou pode ter sido refletido aqui e vindo por cá, tá? Só que o que acontece? Por aqui não acontece nada, ele só se propaga livremente, e aqui eu tenho, sei lá, tipo um capacitor, põe carga positiva em cima, carga negativa embaixo, e se o elétron está passando aqui no meio, ele sofre uma força para cima. Tá? Ele vai ser atraído pela placa positiva. E aí eu vou selecionar os elétrons que saem pela saída C. E aí o que a gente mostra nesse trabalho é que a superposição quântica de uma força para cima, se o elétron se propaga pelo caminho B, com não ter força nenhuma para cima, né? Se ele se propaga pelo caminho A, pode resultar em uma força efetiva para baixo, tá? É o que eu vou mostrar nos próximos slides, é um efeito contraintuitivo que a gente chamou de interferência quântica de força. Mas só para ressaltar que, por que isso é um interferômetro, né? Então aqui está o interferômetro de Mach-Zehnder para a luz mesmo. Então você joga a luz, que é o divisor de feixes, então a onda é parcialmente refletida, parcialmente transmitida. Depois vem o segundo divisor de feixes também. Então, nessa situação, por exemplo, tem interferência construtiva para vir para cá, as duas ondinhas, chamei de vermelho por um caminho e verde pelo outro, estão em fase, e aqui vai dar destrutiva, né? E aí, e posso mudar esse padrão se eu mexo esse espelho, atraso uma onda em relação à outra, e assim por diante. Então, no caso dos elétrons, como os elétrons sofrem interferência, vai ter esse comportamento também, tá? E aqui está, estou mostrando aqui os resultados teóricos, tá? Então, a gente põe uma configuração específica. Então, por exemplo, a probabilidade do elétron ir por A vai ser maior que por B. Mas não vou colocar os números, não. Vou colocar só a ideia do resultado final. Então, está aqui como se fosse a distribuição de momentos ou a distribuição de velocidades dos elétrons quando eles saem, tá? Então, se eu tampo, então aqui em azul é a curva centrada em zero, é se eu tampar o braço B, ou seja, todos vão passar por A, então tem uma distribuição de velocidades ou de momento que está centrada em zero, isso é a velocidade vertical, tá? Então, beleza. Agora, se eu tampo o braço A, aí eu tenho essa curva amarela, porque todos estão passando por aqui, eu tenho uma força para cima, então eu tenho um deslocamento no sentido Y positivo. E aí o que a gente mostra é que para uma configuração específica, se você deixa os dois braços abertos, resulta nessa curva verde aqui, cuja média é negativa, é o que a gente chama que é uma força efetiva, que ela é negativa, tá? E como que isso acontece? Na verdade, não é difícil de entender, não. Aqui está representando Então, você tem que pensar que é uma onda. Então, é como se fosse a onda, aqui em função de Y, né? A onda que passou pelo braço A, e em laranja está a onda que passou pelo braço B. A onda que passa pelo braço A, se você pensar na oscilação dela, está aqui centrada em zero, a laranja está centrada em positivo, mas se você fizer a interferência destrutiva, ou seja, uma menos a outra, porque nota que elas estão com a fase oposta. Então você pode ver que a laranja ela subtrai mais da azul aqui do que aqui, resultando na verde, que está deslocada para o lado oposto, tá? É o que vai dar esse padrão. Então, em um braço eu tenho essa onda, só que eu tenho interferência destrutiva. E com isso, a onda resultante, ela fica deslocada para o lado oposto ao lado que eu desloquei a onda no braço B. Tá? Então, isso é o que a gente chamou, é um efeito simples, né? Mas contraintuitivo, e a gente chamou de interferência quântica de força. Uma coisa importante é que se você considera os elétrons que saem pela saída D e calcula a força média, dá o que se espera, tá? Então, tem o teorema de Ehrenfest, que fala que, né, na média, os sistemas quânticos correspondem às expectativas clássicas, na média, sim, mas o interessante é que a gente pode selecionar os caras que saem por uma saída, e isso dá um comportamento completamente anômalo, né? E, classicamente, não é possível. Se você jogar bolinhas aqui, né, algumas não acontece nada, outras você empurra para cima, independente de qual saída aqui, na média, vai ter ido para cima. Né? Não tem como, na média, as bolinhas que saíram para um lado tá indo mais para baixo do que para cima.
Ok? Bom, a gente fez um segundo trabalho nessa linha, são os mesmos autores, só trocou a ordem aqui, mostrando que em um sistema quântico, cargas de mesmo sinal podem se atrair. Então, é uma atração eletrostática efetiva entre elétrons. Então, a ideia é parecida, só que agora, ao invés de pôr um capacitor aqui para exercer a força, a gente usa elétrons, tá? Então, eu jogo 2 elétrons ao mesmo tempo no interferômetro Mach-Zehnder, igual antes, tá? E eu vou selecionar, só que agora eles vão paralelo um ao outro. Nota que o teu vermelho está um pouco acima do azul, um pouco abaixo. Eu vou selecionar situações que o vermelho sai aqui na saída C e o azul sai na saída D, tá? Então, tá aqui, mais uma vez, para uma particular configuração, tá aqui a distribuição de momentos verticais quando os elétrons se propagam por caminhos distintos. Porque, nota, agora, cada elétron pode ir por A ou B. Então, eu tenho 4 combinações, tá? O elétron 1 pode ir no A ou B e o elétron 2 pode ir no A ou B, tá? Mas em 2 delas, elas se propagam por caminhos opostos, ou o elétron 2 vai no A e o elétron 1 vai no B, ou o contrário, né? O elétron 1 vai no A e o elétron 2 no B, aí eles não interagem. Nessas situações, está aqui a distribuição de velocidades ou de momentum vertical centrada em 0. Os dois saem, né, com a velocidade paralela, né, indo aqui. Beleza. Agora, se eu selecionar só as situações que eles propagam pelo mesmo caminho, porque podem ir ou os 2 por A ou os 2 por B. Se eu selecionar só essas situações, o que acontece? É intuitivo, né? O vermelho vai ter uma velocidade ganhando uma componente positiva e o azul ganha uma componente negativa, porque eles repelem, né? Então, o que está em cima sai indo mais para cima e o que está embaixo saindo mais para baixo. Mas aí, pelas mesmas razões descritas pelo caso anterior, se a gente faz a superposição das duas situações, a gente consegue selecionar uma situação que depende, né, de qual a probabilidade de ser transmitida e refletida, enfim, não vou entrar nos detalhes, mas que sai assim, ó. Agora, o de cima ganha momentum para baixo e o de baixo ganha momento para cima. Ou seja, os elétrons, eles de fato sofrem uma atração eletrostática efetiva ao se propagarem ali pelo interferômetro, tá? E, mais uma vez, a força média é sempre repulsiva, porque aqui eu estou selecionando o 2 sai pela C e 1 pela D, mas tem outras 3 possibilidades. Quando você pega a média de tudo, dá a repulsão normal. Mas, nesse caso, a gente consegue selecionar situações em que, efetivamente, cargas de mesmo sinal se atraem, tá? E, claro, eu poderia jogar cargas de sinais opostos se repelindo. É a mesma ideia, teria o mesmo efeito. Tudo bem, pessoal? Então, aqui eu encerro essa segunda bateria de experimentos e vou entrar no último, tá? No último experimento que eu queria... alguém levantou a mão aqui? É Fernando? Pode falar, por favor? Oi, sou eu, Fernando Moraes, do Departamento de Física da Rural, colega do Zé. Uma pergunta óbvia. No primeiro caso, onde você coloca o capacitor, se você coloca uma força invertida no outro braço, eu imagino que o resultado deve ser nada, né? Porque, assim, você vai ver a interferência, mas não tem esse deslocamento. É isso mesmo? Depende. Não, a pergunta é excelente. E a resposta é depende. Depende de qual que vai ser a amplitude também de cada onda, tá? Então, dependendo de se as duas ondas tiverem a mesma amplitude, tipo, o que passa pelo lado... Porque nota que para eu ter esse deslocamento para o lado errado entre aspas, né? A amplitude de uma tem que ser maior que a da outra. Mesmo nesse caso, se as duas ondas tivessem a mesma amplitude, não ia acontecer esse efeito que eu estou falando, não. Tá? Então, depende de tudo. Então, se do outro lado você põe uma força para outra direção, né? Aí tanto pode ir para um lado quanto para o outro, quando não acontecer nada, dependendo das amplitudes de cada onda, tá? Aí, bom, aí tem que fazer o cálculo, mas com desenhos desse tipo, dá para ir imaginando mais ou menos o que acontece em cada situação. Mas outra coisa interessante, aproveitando a sua pergunta, que eu posso, inclusive, pôr dos dois lados uma força positiva e, mesmo assim, a resultante dá negativa. Eu penso que se eu deslocasse essa aqui um pouco só para a direita, aqui, positivo, ainda assim seria possível essa aqui estar deslocada
por outro lado. Então, tem várias maneiras de brincar, eu mostrei uma delas, né, aqui, mas tem várias outras coisas que brincando dá para chegar em efeitos parecidos e interessantes também. Fantástico. Parabéns pelo seminário. Belíssimo seminário. Até Beleza, agora. meu seminário ainda não acabou, hein? Até agora. Mas fantástico. Tá bom, obrigado. Beleza. Mais alguém? Tá bom, então eu vou falar do último experimento. Esse é um pouco mais longo, tá? Então, acho que eu devo gastar uns 20 minutos. Eu acho que a ideia aqui é um seminário de... Eu não perguntei, Zé, mas a ideia é um seminário de 50 minutos, não é isso mesmo? Isso, Pablo. 50 minutos, 1 hora. Tá, porque talvez eu passe um pouquinho, não tem problema se eu passar uns 5 minutos, não, né? De jeito nenhum. Tá bom. Então tá. Então, uma coisa que acontece com sistemas quânticos é que se você marca o caminho de uma partícula quântica, a interferência desaparece. Tá? Então, por exemplo, aqui está o meu interferômetro de fenda dupla com elétrons. Tá? Então, eu jogo os elétrons, tem a fenda dupla, tem o detetor, e vou ver a probabilidade de elétron cair em cada parte aqui. Então, aqui está representado, né, o comportamento ondulatório, tem essas franjas, né, de interferência. Agora, se eu colocar, está representado, não sei se está muito pequeno, para vocês verem, tem uma coisinha vermelha aqui, uma azul aqui, seriam como se fosse alguma coisa que consegue detectar que o elétron passou ali perto. Por exemplo, tem luz jogando com uma câmera, ou alguma bobina que o elétron passa, varia o campo magnético ali, dá uma força eletromotriz que é medida, algum dispositivo que esse 1 vê que o elétron passou por essa fenda e esse 2 vê que o elétron passou por aqui. Se você medir, você vai ver essas curvas vermelhas se ele passou pela fenda 1 e azul se ele passou pela fenda 2. A interferência desaparece. Tá? E aí o Einstein e o Bohr, eles discutiram muito esse tipo de situação, né? E o Bohr sempre argumentou que qualquer coisa que você queira usar para medir por onde o elétron passou, quando você usa as relações de incerteza de Heisenberg, por exemplo, se você joga luz para ver, o fóton vai transferir momento para o elétron e ele vai se propagar, né, em uma direção diferente e isso vai borrar o seu padrão de interferência. Tá? Ou igual eu falei, se eu tenho uma bobina que vai medir a força eletromotriz induzida, isso dá um efeito no elétron, tá? Um campo magnético vai ser gerado ali que vai defletir o elétron e vai mudar o padrão de interferência também. Então, tem como você explicar vários desses efeitos com essa reação, né? Usando incerteza de Heisenberg, você vai tentar medir, você perturba o sistema e, por isso, o padrão de interferência some. Tá? Então, vários livros-textos descrevem dessa maneira. Mas se eu marco o caminho, a interferência desaparece. Mas e se a marcação for apagada? Essa interferência volta? Então, nesses exemplos que eu falei, não tem como apagar. Mas aí vem o caso do apagador quântico, tá? Então tem essa proposta teórica lá dos anos 80, que o pessoal tenta ver uma maneira de eu marcar o caminho, mas depois eu apagar essa informação e recuperar a interferência. Tá? Então, isso foi proposto na década de 80. A maneira como eles propuseram, depois eles até propuseram um artigo na Nature, a teoria envolvida e tal, só que nunca foi feito do jeito que eles propuseram, porque era muito difícil de fazer o experimento. Mas aí outros experimentos foram feitos, e eu vou falar desse feito na UFMG, né? Então, o Stephen Walborn, ele era estudante de doutorado na época, hoje ele é professor na UFRJ. Marcelo Terra Cunha, nessa época ele era professor do Departamento de Matemática da UFMG e estudante de doutorado na física, hoje ele é professor na Unicamp. E o Sebastião Pádua e Carlos Monken são os mesmos do experimento de comprimento de Orange de Broglie, são professores lá na UFMG, tá? Então, vou falar o trabalho desses dois artigos aqui. Mas antes eu tenho que falar de uma coisa a mais, que é a polarização da luz, tá? Porque é isso que vai ser usado para marcar o caminho, porque o experimento vai ser feito com fótons. Então, a luz é uma onda eletromagnética. Então, essa onda eletromagnética está representada aqui, por exemplo, o campo elétrico. Então, essa é uma representação pictórica, tá? Então, você tem uma onda plana. Eu vou ter um campo elétrico que oscila para cima e para baixo em cada ponto do espaço, por exemplo, tá? O que está representado aqui. Tá? E aqui é o comprimento de onda, né? Quando eu venho para cima, para baixo, para cima, isso vai se propagando, porque eu também tenho um campo magnético que ele está ortogonal, que vai ficar oscilando, por exemplo, para a esquerda e para a direita. E aí, das equações de Maxwell, a gente vê que isso vai se propagando para distâncias arbitrariamente longe. A gente olha para o céu, a gente vê uma estrela a uma distância de, né, sei lá,
milhares de anos-luz, a luz foi gerada lá e se propagou até o nosso olho por uma onda eletromagnética. E o que a gente chama de polarização é a direção do campo elétrico, porque ele pode estar para cima, mas pode estar para o lado. Nesse vídeo aqui, tá a ideia, por exemplo, então aqui está representado o campo elétrico e magnético, mas nesse vídeo está só o campo elétrico, tá? O magnético vai estar sempre ortogonal a ele e ortogonal à direção de propagação. Então aqui está uma onda que o campo elétrico está na vertical e ele fica oscilando para cima e para baixo e a onda vai se propagando, tá? Isso é o que a gente chama de polarização linear. A polarização está numa linha. Agora aqui está, por exemplo, então para não confundir, vermelho e verde são duas componentes do campo elétrico. Então tem uma componente na horizontal e uma componente na vertical. Peraí, deixa eu voltar lá, deixa eu até congelar. Então é como se eu tivesse um campo oscilando assim, junto com outro assim, mas o campo elétrico é vetor. E o que está representado aqui nessa seta é a soma vetorial dos dois. Então essa onda resultante, ela oscila na diagonal, porque os dois estão em fase. Mas agora o que vai mostrar no próximo é se eu adiantar, deixa eu congelar aqui, nota que aqui a verde e a vermelha estão juntinhas, o máximo junto com o máximo, o mínimo junto com o mínimo. O que vai acontecer na sequência, eu vou adiantar uma em relação à outra em π/4. Tá? Então, se eu congelar aqui agora, vocês vão ver que o máximo da verde está no mínimo da vermelha e vice-versa. E agora, esse cara vai oscilar girando, porque quando chega, né, só ver o vetor resultante, ele fica girando. Isso é o que a gente chama de polarização circular. Tá? São os dois tipos que eu vou ter que usar, é linear e circular. Então, por exemplo, o que a gente tem aqui? A gente tem uma polarização linear na diagonal, chegando aqui, e aqui a gente tem placa de 1/4 de onda. O que ela faz? Ela pega a componente vertical e adianta 1/4 de comprimento em relação à componente horizontal da polarização. Por quê? Porque esse material, por exemplo, quartzo, ele tem um índice de refração que depende da polarização. Então, a onda se propaga com uma velocidade com polarização vertical e uma outra velocidade, ou menor ou maior, né, com a polarização horizontal. Então, elas saem defasadas. Então, se chega desse jeito, né, a vertical desse jeito, a vertical e a horizontal chega oscilando juntas, com uma polarização na diagonal, na saída, você adiantou uma em relação à outra e ela sai circular, sai girando, tá? Então, essa placa pode girar a polarização do meu campo. E aí, como que eles fizeram esse experimento? Que eu posso falar que é muito bonito, porque eu não estou nele também. Eu acho esse experimento fantástico. Eles vão jogar agora um fóton. Então, essa minha onda eletromagnética é um fóton, tá? É uma entidade quântica. E aqui eu tenho uma fenda dupla. E aí eles têm duas placas de onda, uma atrás de uma fenda e outra atrás da outra, só que elas estão giradas, formando um ângulo de 90 graus. Então, o que acontece? Se passa em uma, você adianta a vertical em relação à horizontal e, por exemplo, a minha onda fica girando no sentido anti-horário. Agora, se passa pela outra fenda, você adianta, eu não lembro qual que eu falei que eu adiantei antes, mas uma se adianta a horizontal em relação à vertical e na outra a vertical em relação à horizontal. Eu não sei se eu falei mesmo. Bom, vocês entenderam, né? Uma se adianta a vertical e na outra se adianta a horizontal. Então, uma vai girar no sentido horário e a outra no sentido anti-horário, tá? E essas duas polarizações, elas não têm interferência entre si. Se eu jogo duas polarizações ortogonais, a soma vetorial, ela vai ficar, na média, a mesma. Então, independente da posição. Então, a interferência some. Um jeito de falar que ela some é que a polarização marca por qual fenda o fóton passou. Então, se chega do lado de cá e eu meço a polarização girando para um lado, eu sei que a fenda passou, que o fóton passou por essa fenda. Se está girando por outro, eu sei que está passando por essa. Então, essa marcação de caminho fala que a minha interferência tem que sumir. Tá? Agora, o que eu posso fazer? Eu posso colocar um polarizador lá na frente. Um polarizador que só deixa passar a componente horizontal. E rodando para um lado ou rodando por outro, de qualquer maneira, tem componente na horizontal. E se eu coloco esse polarizador, depois do polarizador, não tem como eu saber qual era a polarização do fóton antes. Então, eu apago essa informação e eu volto a ter padrões de interferência. Tá? Então, isso é o apagador quântico. Ele ainda não é o mais legal, tá? Mas é o mais simples. Porque se eu acabo com a minha informação... Porque aqui eu codifiquei, né? Eu tenho essa correlação. Polarização, qual fenda passou.
Se eu apago essa informação, eu recupero o padrão de interferência. Tá? Agora, ele ainda não é interessante porque, bom, vai ficar mais interessante, vai ficar claro daqui a pouco, que é usando fótons gêmeos. Então, eu vou, mais uma vez, usar aquele cristal que eu falei, que converte um fóton do laser incidente em pares de fótons, né? Mas agora esses pares vão estar emaranhados em polarização também. Não vou explicar em detalhes como que faz isso não, tá, gente? Porque a ideia é só a seguinte, pode ser, está representado aqui por esses sketchzinhos de mecânica quântica. H significa polarização na horizontal, V, polarização na vertical. Eu posso gerar esse par de fótons de maneira que ou os dois têm polarização horizontal ou os dois têm polarização vertical. Tá? Só que é uma superposição quântica das duas situações. Então, o emaranhamento é esse. Essa correlação você não explica com física clássica, só com física quântica. E o que acontece é o seguinte, essa correlação, ela persiste se eu ver a polarização na diagonal, assim, porque assim, eu posso ver assim, se eu meço um na vertical, eu sei que o outro está na vertical. Se eu meço um na horizontal, eu sei que o outro está na horizontal. Mas isso vale assim também. Se eu meço um na diagonal, eu sei que o outro está na diagonal. Se eu meço um na antidiagonal, eu sei que o outro está na antidiagonal também. Tá? Então, a correlação persiste no que a gente chama de diferentes bases. Então, se eu meço um fóton, eu determino a polarização do outro. Tá? Independente se eu medir ou vertical, ou horizontal, ou circular, não importa. Se eu meço uma, eu sei que a outra vai ser ou a mesma, ou a ortogonal, enfim. Eu vou sempre saber. Tá? E aí isso é importante para o experimento que eu vou falar agora, que é o mais legal. Então, como que eles fizeram esse experimento? Um fóton, que é o fóton B, eu vou só medir a polarização dele. Tá? Só. Mas lembra, medir a polarização do fóton B, eu determino a polarização do fóton A, porque eles estão emaranhados em polarização. E o fóton A passa por aquele sistema. Agora, nota o seguinte, se eu jogo o fóton A com polarização ou horizontal ou vertical, essas placas giram ou de uma fenda para um lado e uma fenda para o outro lado da polarização, e aí eu marco o caminho, não pode ter interferência. Mas se eu mandar esse fóton com polarização ou diagonal ou antidiagonal, nota que é o seguinte, esse cara, ele adianta o que está na diagonal em relação ao antidiagonal. Então, se eu mando um cara que está na diagonal, vai continuar na diagonal depois, porque eu não tenho uma outra componente para adiantar em relação à outra. E a mesma coisa se eu mandar na antidiagonal. Então, essas duas placas de onda não giram se tiver na diagonal ou antidiagonal, e giram se tiver na horizontal e vertical. Ou seja, eu só marco o caminho se eu jogar ou polarização horizontal ou vertical. Tá? E aí a interferência some. Mas se o fóton A tiver diagonal ou antidiagonal, eu vejo interferência. Tá? Agora, qual que é o mais legal? O mais legal é o seguinte, eu posso detectar primeiro o fóton A e só depois medir a polarização do fóton B. Porque nota que não tem polarizador aqui, tá? Deixa eu recapitular isso, né? Aqui eu recuperava a interferência colocando um polarizador, né, na frente do fóton. Nesse esquema, não tem polarizador para o fóton A, só tem para o fóton B. Tá? Então, eu determino a polarização pelo B, mas eu posso determinar a polarização depois que o fóton já foi detectado. Então, é uma escolha atrasada. Então, primeiro eu detecto o fóton e depois eu escolho se eu vou ver interferência ou não, que é uma coisa meio maluca, né? Mas, por incrível que pareça, funciona. Então, aqui eu vou mostrar os resultados experimentais. Então, se a gente não mede a polarização do fóton B, eu tiro esse polarizador. E aqui, o que é essa curva? Eu vou andando com esse detetor. Nota que ele tem uma fenda na frente, então está aqui a posição dele. Eu vou andando com ele e vejo que eu vou medindo aqui os fótons, tá? Não tem nada de interessante. É uma curva gaussiana, sei lá. Qualquer coisa aqui, sim, sem interferência. E se eu pegar esse fóton, esse detetor B, e colocar aqui, por exemplo, medindo na horizontal e vertical, é a mesma coisa, tá? Eu nem troquei a figura, porque a figura do artigo é praticamente idêntica, tá? Eu não vejo interferência, porque marca o caminho. Se eu meço essa polarização na horizontal, eu sei que essa é a horizontal, marca o caminho, não pode ter interferência. Agora, olha o que acontece se eu meço a polarização do fóton B na diagonal. Depois, olha só, o experimento é feito, esse detetor é colocado, sei lá,
metros mais distante do que esse aqui. Tá? E se os fótons são gerados ao mesmo tempo, quer dizer que necessariamente esse detector detecta e só um tempo depois o outro detecta. Tá? Mas eu meço a polarização depois, e aí se eu seleciono só os casos em que o fóton B estava na diagonal, olha o padrão de interferência surgindo. Tá? E se eu meço o fóton B agora na antidiagonal, olha o padrão de interferência. Agora, esse que é o interessante, se eu não medir, quer dizer, é a mesma coisa que eu somar as duas curvas. E se eu somo as duas curvas, nota que o mínimo dessa corresponde ao máximo dessa aqui. Então, se eu pegar essas duas curvas e somar, eu vou ter uma coisa muito parecida com essa aqui, que é a ausência de interferência. Então, eu vejo ou um padrão de franjas, que a gente se mede na diagonal, ou de antifranjas, né, que são as franjas deslocadas, se eu meço o outro na antidiagonal, lembrando que eu posso medir a polarização do fóton B depois que o fóton A foi detectado. E aí eu posso escolher se eu quero descobrir por qual fenda o fóton A passou, se eu tivesse medido a polarização dele também, ou ver um padrão de franja e antifranjas, certo? Bom, pessoal, é com isso, então, eu termino o último experimento que eu queria falar. Então, só chegando nas conclusões, e nas conclusões, ao invés de repetir tudo que eu já falei, eu quero só dizer que interferência quântica, então, é um assunto muito legal. Bom, pessoal, é isso. Então, encerro por aqui a apresentação e, bom, espero que vocês tenham mais dúvidas, perguntas aí para a gente conversar. Muito obrigado aí pela atenção. Opa, Pablo, muito obrigado pela apresentação. Mas antes da gente passar para as perguntas, né, queria pedir para todo mundo aí abrir o microfone e fazer umas palmas aqui para o Pablo pelo belíssimo seminário, né? Vamos agradecer aí com palmas, todo mundo, por favor, aí. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Vou passar a palavra para o Ferraz para ele guiar aí as perguntas. Bom, gente, Pablo, valeu pelo seminário, muito, muito interessante mesmo. E aí eu deixei aberto, alguém tem alguma pergunta para o Pablo? Não. Pablo, tem uma. Dá para você voltar lá no seu interferômetro de Sagnac, uma interferência quântica de força, né? Esse primeiro? Pode ser na verdade, o segundo, que tem 2 elétrons. 2 elétrons paralelos, né? Beleza. Você diz que se você coloca um feixe por cima e outro por baixo, você consegue, na verdade, inverter o que você esperava, não é isso? Exatamente. Né? Assim, se os dois se propagam pelo mesmo caminho, eles entram assim, né, e tendem a sair assim, é o que você espera, né? Eles se repeliram, mas o outro eles entram assim e saem assim, né? Que é o que está nessa figura aqui, a distribuição de momentos, que vai ser igual a de velocidade, né? Só para o fator da massa. Então é o que a gente chamou de uma atração eletrostática efetiva, né? Porque efetivamente eles se atraem com pós-seleção, lembrando, né? Sempre selecionando, né? Um saindo pela saída C e o outro pela D. Na média, eles se repelem, isso é importante deixar claro, mas eu posso selecionar situações em que eles efetivamente se atraem. Ok, beleza. Era só para ter essa duvidazinha aí. Não, só chamar a atenção, né, que a vermelha estava positiva e a azul negativa, e aqui está o contrário, é exatamente essa inversão. Eu tenho uma pergunta rápida, bem... No primeiro trabalho lá dos fótons gêmeos, né, que você falou, só para me entender, uma pergunta meio besta aqui. Quando você faz os fótons gêmeos, né, e quando você fala, eles têm que passar por uma fenda ou por outra, né, estão emaranhados. Isso, como é que, assim, de forma simples, né, como é que você obriga que eles façam isso? Isso não, e como é que isso não afeta a interferência deles? Realmente é natural que eles passem, né? Por causa que eles estão emaranhados, mas eles não necessariamente têm que ir para o mesmo caminho. Não, a pergunta é excelente, tá? Eu vou explicar, ao invés de responder a sua pergunta, que é o que está feito no experimento, que ela é mais difícil, eu vou responder primeiro uma mais fácil.
Tá? E aí depois, porque essa é mais técnica, mas tem uma que é mais simples, que seria se eles necessariamente passassem por fendas opostas. Porque lembra que vai dar resultados semelhantes, na verdade. Só que aí não... Porque tem que ter conservação de momento, certo? Então, isso, né, aqui a gente, na verdade, nem tem que ter, porque o cristal pode absorver momento no processo de geração. Mas aí, nesse artigo aqui, a gente mostra, né, e tal, e, por um efeito de interferência, a gente tem a conservação de momento, tá? E aí, se você pensar que você joga uma onda plana, você pode pensar que se um deles vai para cima, por conservação de momento, o outro teria que vir para baixo. E aí eles têm que passar necessariamente por fendas diferentes, tá? E isso pode ser feito. Então, eu falei que esse é mais simples de entender, porque você pode entender por conservação de momento. Então, se um for para cima, o outro tem que vir para baixo. Então, você vê que eles têm que passar por fendas opostas, e isso é um estado emaranhado. Porque o fóton 1 pode ir por cima e o 2 por baixo, ou o contrário. Tá? E aí você tem um estado emaranhado entre os dois. Tá? Então, e o que acontece é o seguinte, a sua pergunta da interferência, né? Se você olhar agora só para um deles, não tem interferência nenhuma nesse caso. E isso foi uma coisa que eu não comentei. Porque é isso, é como se o outro fóton marcasse o caminho do primeiro. Então, a interferência de um fóton, ela tem que sumir, nesse caso, correlacionado. Ou que os dois passam pela mesma fenda, ou que os dois passam por fendas opostas. Tá? Mas aqui o que está mostrando não é a interferência de um, é a interferência dos dois. Eu estou detectando os dois fótons no mesmo ponto. Tá? E aí, para esse efeito de interferência de dois fótons, a gente vê a interferência, porque aí ou os dois passaram por uma ou os dois por outra, não tem, essa informação não vai ficar em nenhum outro grau de liberdade, porque eu estou medindo os dois fótons. E aí eu vejo a interferência. Então, sua pergunta é muito pertinente, porque eu passei reto disso. Então, nessa situação aqui, se eu olhar, não detectando dois fótons, mas detectando um só, não tem interferência. Enquanto nessa aqui, que os fótons são independentes, se eu olhar o padrão de interferência de um fóton só, independente do outro, tem um padrão de interferência. Tá? Então isso tá condicionado. Agora, a sua outra pergunta, que é como que faz para os dois passarem pela mesma fenda, aí é um pouco mais técnico, tá? Mas tem a ver com os fótons, eles nascem no mesmo... Eu vou te falar de um jeito que não é feito experimentalmente, mas que funcionaria. Só para... Imagina que você coloca uma lente entre o cristal e a fenda dupla, fazendo uma imagem do cristal na fenda dupla. E os fótons nascem no mesmo ponto. Tá? Então, imagina que está o cristal aqui, se os dois fótons nasceram em cima, e a imagem desse ponto está na fenda de cima, os dois vão passar pela fenda de cima. Já se os dois nasceram do lado de baixo do cristal e eu fiz a imagem, os dois vão estar aqui embaixo. Tá? Então, isso seria uma maneira de fazer os dois passarem pela mesma fenda. Tá entendendo a lógica? Mas a técnica que eles usam, de fato, é mais complicada. Mas aí eu não vou querer entrar no detalhe, não. Pode ser? Mas eu tranquilo, eu já estou muito satisfeito. Ao invés de colocar a lente aqui, tem como colocar a lente antes do cristal e reproduzir esse tipo de situação. Tá? Para fazer isso acontecer. Só falar um pouquinho, eu posso entrar? Claro. É exatamente isso que você falou, Pablo. Quando você tem uma fenda dupla ali, você coloca uma lente entre o cristal e a fenda dupla, e aí consegue fazer a imagem do cristal no plano da fenda dupla e faz os dois fótons passarem ou pela fenda de cima ou pela fenda de baixo. E aí gera o Fimais, né? O estado de Bell Fimais. Não, isso mas é que nesse experimento eles não fizeram assim. Ah, tá. Assim, isso é uma maneira de fazer, né? Mas é um preciosismo da minha parte. É que nesse experimento específico, a técnica é um pouco diferente, mas funciona. Mais perguntas, gente? Pablo? Não? Então, vamos agradecer de novo para o Pablo. Pablo, muito obrigado. O seminário foi muito bom, muito interessante. Valeu mesmo. Eu que agradeço pelo convite. Foi muito legal vir aqui participar. Valeu, Pablo. Tá bom, então. Muito obrigado para todos e todas. Ótimo seminário. Agradeço bastante aí a participação e o tempo.
Valeu. Obrigado, Um abraço gente. para todos e todas e até a próxima. Até mais. Até mais. Muito obrigado.